Olá pessoal, tudo bem? Iniciando então o comentário de fechamento desse dia 14 de dezembro. Hoje é segunda-feira, o mercado em queda. Vou atualizar os movimentos dentro dos modelos operados e em seguida eu posso abrir para interação. Então você que acompanha ao vivo e quer conversar conosco, chat que fica logo abaixo, e quem acompanha a gravação através do YouTube pode interagir conosco através do nosso fórum ou através do próprio da ferramenta de comunicação do YouTube. Tá? A propósito, você que acompanha nossos vídeos pelo YouTube, é interessante que você se inscreva no nosso canal para receber as atualizações de publicação dos novos vídeos e coisas nesse sentido. Tá? Quem acompanha vivo a propósito, deixa eu, antes de iniciar o chat, colocar o seguinte. Aqui no ladinho do vídeo, eu fiz uma enquetezinha, que eu peço que quem quiser me ajudar, né? Então aqui eu tô falando. Só quero saber como é que vocês preferem ser avisados, né? Em relação ao início dos nossos chats, né? Que eu tenho avisado por Facebook, mas a aderência não tem sido muito grande. Então eu quero testar se realmente o Face é a melhor alternativa ou se não é. Tá? Então não precisa se identificar nada, é só dar um okzinho para enviar sua pergunta. Para acessar aqui, é só você clicar nessa bolinha, ó, esse esqueminha aqui, sei lá o que é, tá? Então clica aqui, aí ele vai dar, eu quero votar lá no Twitter, aí dá OK, e aí a gente já tem uma noção de como vocês preferem se comunicar, como que vocês preferem ser avisados pelos chats que estão prestes a começar, tá bom? Legal. Então, primeiro de tudo, eu vou começar falando da Embraer, tá? A Embraer que deixou hoje um candle de dúvida, né? Depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias, ou seja, atingiu o nosso stop no tempo, a gente precisa então atualizar essa operação. Como a operação tem stop abaixo de R$29 e o mercado está praticamente ali, então a conduta vai ser manter o stop original. Se o mercado estivesse próximo do ponto de entrada, a gente tentaria sair no ponto de entrada. Né? Então vamos manter o ponto original apenas, a partir de agora a gente vai trazendo o stop a cada nova mínima, já que o rompimento que aconteceu lá no dia 30 não evoluiu, o mercado ficou de lado. Tá ok? Maravilha. Áudio e vídeo está tudo certo, né pessoal? O pessoal puder me dar um feedback de como está o nosso áudio e vídeo. Legal. Bom, IBOV, então, iniciando em queda de 1,16, volumeco, será que já entramos, será que o mercado já entrou em ritmo de férias? Convenhamos, né? O ano acaba agora, dia 18. É verdade que tem pregão dia 21, 22, 24, dia 28, 29 e 30, mas ali a liquidez seca completamente. Então, o que tem de acontecer, operações a serem aproveitadas, serão até o dia 18, até sexta-feira. E esse volume aqui é muito baixo para uma segunda-feira como hoje, né? Fica como zona de objetivo o suporte lá em 44.400, que é a mínima do último fundo. E ali também passa a linha de referência do canalzinho de baixa, em que o Ibovespa trabalha. Né? Nos 60 minutos, não há nenhuma outra avaliação, é a mesma coisa. Não vejo nenhum cenário de reversão da tendência atual, as médias seguem apontando para baixo, e o cenário, tanto no diário quanto no semanal, e o cenário, por hora, segue baixista. No intraday, tivemos o índice futuro, né? Hoje o índice futuro não gerou nenhuma operação alinhada com a nossa abordagem. Um primeiro movimento vendedor. Primeiro movimento esse que foi finalizado às 10h45, 11 horas. Ficou de lado o dia todo. Péssimo dia de day trade. Nenhuma operação decente. Dólar. O dólar. Vamos atualizar aqui os movimentos do gráfico diário, né? Então o dólar consolidou resistência nas últimas semanas em 3.955 pontos. Tá? Vou até tirar essa linha de cunha aqui, da cunha que os preços trabalhavam. Começa a se desenhar um cenário bem similar ao do juro, né? Em que o mercado ficou de lado aí outubro e novembro e foi romper agora na semana passada.
O viés no dólar é altista, né, porque a média mais longa aqui no diário aponta para cima ainda. Embora num prazo mais curto o cenário já está indefinido, né, porque a média de 50 está acima da de 21, a de 21 está virada para cima, a de 50 está virada para baixo, o mercado está cortando as médias aqui, e isso deixa a situação um pouco mais complexa. Né. Então no diário, enquanto não romper a resistência ou perder o suporte, nada de muito importante tende a acontecer. Okay? Legal. Intraday, WDOF 16. Né? Tivemos o mercado abrindo em gap de baixa, rompendo a linha d'água, formação do primeiro movimento e depois queda lenta. Nada perfeitamente alinhado com a nossa abordagem. O juro a gente já falou. O milho, CCMF 16, subindo, rompendo a LTB. Lembro que semana passada a gente falou que a LTB no meio do nada tende a não segurar os preços. Foi o que aconteceu. O mercado seguiu em linha reta, seguiu em alta, tá? E vai agora até a próxima resistência. Embora, se essa contagem de ondas estiver correta, 1, 2, 3, ABC, 4 e agora estaríamos na 5, o mercado deve romper aqui a onda 3. Em raras ocasiões, a onda 5 não rompe o topo da 3. Raras ocasiões. Tá? É a chamada onda 5 truncada. Então vamos ficar atento nessa possibilidade. Quem opera com média móvel de 9 não está nem aí se é onda 5 truncada, se não é. O que importa é que a média móvel de 9 está subindo, gerou compra aqui no dia 8 e desde então a direção a se estar posicionado é long, né? É comprado. O boi BGI Z15 em queda, né? Confirmou na sexta-feira o sinal de quinta do dia 10, vai indo em busca do alvo da bandeira, né? Que está lá em 144, embora é só um alvo jogado no meio do nada. Suporte mesmo a gente tem na mínima do ano passado, pelo menos para esse contrato, né, em 142,60. Essa leitura se consolida com o mercado perdendo os 145 reais. Só um momentinho. Bom, seguindo então, pessoal, vamos avaliar os destaques do dia. Então eu coloco aqui o movimento de Ambev, tá? Ambev que vai perdendo aí a zona de suporte dos 18 reais, perdendo com um candle vendedor, é verdade. Isso poderia sim ser interpretado como um argumento de venda, tá? Porém esse baixíssimo volume incomoda, então não é aquele cenário perfeito. Opa, deixa eu só ajustar aqui que eu tirei a minha grade. Né? Não é aquele cenário perfeito. Né? E além disso, em relação ao suporte, o mercado não se afastou muito. Foi só 0,5% de afastamento. Nosso critério, que é utilizado para validar os rompimentos, é um afastamento superior a 1%. Tá? Então, por esse motivo, a venda não é dada. Para quem não é oficializada, para quem não é tão exigente assim, a conduta que costuma ser feita nessas ocasiões é a violação da mínima. Então, se o mercado perder a mínima de hoje, amanhã seria uma venda. Aluguel. Existe abundância de aluguel, então dá para operar na venda tranquilo. Tá? Então, o papel que chamou a atenção, apenas não oficializamos como uma entrada, apesar da perda do suporte. Os bancos, traduzindo o movimento do IFNC, que é o índice do setor financeiro, teve um dia de queda, dentro de uma congestão, enquanto o mercado não romper 4.900 ou perder aqui o suporte dos 4.290, a gente deve continuar dentro desse movimento mais lateral, errático, difícil. Tá? BBDC4 também perdeu o suporte, mas perdeu com um candle fajuto, um candle pequeno. Tá? Em relação ao fundo anterior, até que se afastou o suficiente, mas é um candle muito pequeno, não é um candle de força. Né? A gente gosta de candle de força. Também, quem não é muito exigente, pode fazer uma venda de Bradesco. Bradesco está perdendo uma LTA. Opa! Deixa eu ajustar aqui que deu cacaca, né? Ué.
Tá com algum problema esse gráfico de Bradesco, hein? Tá com algum problema, ó. Tem uns gaps aqui estranhos. Mas enfim, eu ia mostrar uma LTA que tá passando ali, né? Tem uma LTA passando. Quem viu meus últimos chats sabe de que LTA é essa. Mas deu um bug aqui no gráfico do Bradesco de prazo maior. No diário, o papel perde, o suporte seria uma venda. Mesma coisa em relação à Ambev. Dá para fazer uma venda? Dá. Porém, não está perfeitamente alinhada com a nossa abordagem. Quem não for muito exigente, espera perder a mínima de hoje e vende amanhã. Banco do Brasil, boa queda, está querendo acionar aqui a cunha. Lembrando que o Banco do Brasil ficou ex-dividendo hoje. Tá? Então, hoje houve, na realidade é ex-juros sobre capital próprio. Tá? Aquele ali é o gráfico não ajustado, em que o mercado... se a gente for colocar a LTA exatamente em cima do último fundinho aqui, também ainda tem algum espaço, né? Então dá para interpretar que o Banco do Brasil ainda está dentro da cunha. Abaixo da linha de referência aqui as coisas ficariam vendedoras para esse papel, que hoje teve uma queda forte, uma queda importante. A Vale até que mostrou força, né? No período em que o mercado cai, vai se recuperando. Lembrem que semana passada o papel deixou um candle fora da banda de Bollinger, não é aquele candle tão desejado, né, com uma sombra inferior importante e tudo mais, mas se essa semana o mercado superar a máxima da semana passada, eu creio que vale aí uma trava de alta com puts para janeiro, tá? Quem acompanhou a minha abordagem na semana do trader sabe o que eu estou falando. Petrobras em leve queda de lado, nada a fazer, lembrando que essa semana é a semana de última semana de vida das opções, né, de dezembro. O mercado tende a se comportar de maneira mais errática. É pelo menos a minha impressão, tá? Não fiz nenhum estudo mais objetivo sobre esse assunto. Tá? É um tema que eu fiquei de pesquisar e dia a dia aqui acabou me sugando e eu não consegui fazer isso. Então, para o ano que vem eu prometo que eu vou responder isso de maneira mais objetiva. Tá? Basicamente é isso. Apenas lembrando a campanha que está no ar, né, ali no nosso site Leandro Stormer, se você observar, deixa eu só tirar minha imagem, aqui no cabeçalho do nosso site, né, tem um videozinho promocional que fala sobre essa campanha, né, que oferece alguns benefícios para clientes que fizerem TEDs para operarem na XP através da Leandro Stormer. Então aqui são as condições, né? Eu vou colocar o link para quem quiser mais informações, tá? Isso aqui vai até o dia 31 de dezembro. Quem está em dúvida aí sobre passar a operar conosco, agora é a hora. Recados dados, é hora de interagir com o pessoal. Vamos lá? Legal. Semig, diz o José, não se enquadra numa venda por rompimento? Se enquadra. Olha só, não estava assim. Acabou andando um pouquinho mais aí no fechamento, José. Mas se enquadra sim. Tá? O que incomoda é o nível de afastamento. Esse papel está afastado aqui no limite em relação à média móvel em função da volatilidade. Tá? Então a gente usa um critério para dizer o que é rompimento esticado e o que não é. Quando a gente tem o índice de volatilidade, a gente até rebatizou aqui, tá? Leandro Stormer Volatility Index. Ok? Eu tinha colocado VVI, mas mudei, botei LS. Tá? Então, isso aqui a gente vai fazer um hangout sobre esse indicador no comecinho do ano agora. Tá? Eu vou explicar como é que ele funciona em detalhes. Mas, basicamente, quando ele está acima aqui dessa linha vermelha, que é o índice de 30%, ele me mostra que o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido em relação à volatilidade. Tá? Mais de 30% da média volatilidade afastada da sua média móvel de 21 dos preços. Então, por esse motivo, não está perfeitamente enquadrado. Ok, José? Se você não costuma levar isso em consideração, é uma venda. Tá? O mercado está perdendo suporte. Só tem esse ponto que vale a pena ser colocado. Em relação a aluguel, tem bastante aluguel. Tá? Taxa baixinha. Então, depende da abordagem que cada um segue. Tecnicamente, é uma venda. O Marcelo coloca, Vale precisa superar o 10,02, máxima da semana passada, para confirmar a retorno à média? Essa superação no semanal, certo? E no diário, qual seria?
Exatamente, Marcelo. No semanal, o candle da semana passada seria acionado, né? Lembro que o candle da semana passada é um candle que tem uma mínima sombra inferior, está fora da banda de Bollinger de 2 períodos e tem aqui no semanal o índice de afastamento da vol acima do ponto ideal, né? Na semana passada fechou acima de 30, fechou em 32. Então é um cenário para trabalhar assim em retorno à média. A máxima da semana passada foi 10,11. 10,11. Então 10,12 seria o ponto de entrada. Tá? No diário teria que ter um zigue-zague ascendente, teria que ter um pivô de alta para reverter essa tendência. Embora o trade de retorno à média aconteceu aqui, né? Se é retorno à média, o trade já aconteceu no diário. Então o próximo passo seria o trade do semanal ser acionado, né? O Paulo pediu para a gente colocar aqui o endereço da Leandro Stormer no Facebook, claro. Deixa eu pegar aqui, não só o link do Facebook, Paulo, mas também o link do YouTube. Muita gente vê nossos vídeos e eventualmente aí pode não ter se inscrito, né, no nosso canal. É importante que o pessoal se inscreva. Então aqui o nosso canal do YouTube. Deixa eu tirar minha imagem. Tá? Então tem que tirar até a semana do trader, né? Já passou. Embora hoje, para quem participou da semana do trade, a gente vai fazer um bate-volta, né, com o Stormer, onde ele vai responder algumas questões que ficaram pendentes no último chat. Tá? Então aqui no canal do YouTube é youtube.com/Leandro Stormer. Eu vou deixar o link aqui para quem não se inscreveu se inscrever. Tá? E uma vez inscrito, você pode fazer o seguinte, ó, aí você é avisado por e-mail quando o vídeo é publicado. Você vem aqui, deixa eu me inscrever na minha conta aqui. Sair. Deixa eu fazer o login na minha conta. Fazer o login. Vamos procurar lá o Leandro Stormer. O canal já está no chat, tá? Então aqui está o canal. E uma dica que eu dou é o seguinte, ó. Para você ser avisado por e-mail, é só você fazer, vamos pegar um vídeo aqui, pegar o farol. Ó, você vem aqui nessa caixinha, ó, de engrenagens e vem aqui, ó, enviar para mim todas as notificações desse canal. Salvar e aí cada vez que a gente publicar um vídeo ser avisado por e-mail. É bem legal essa funcionalidade, tá? E no Facebook o canal é esse, tá? Então facebook.com/Leandro Stormer. Feito? Legal. Inclusive tem uma enquete rolando, né? Para descobrir como é que vocês preferem ser avisados em relação aos nossos vídeos. Agradeço aí se o pessoal puder votar, óbvio para quem está acompanhando ao vivo, né? Legal. Kamikaze. Vlad, Banco do Brasil não fechou o gap ainda. Amanhã perdendo a mínima de hoje. Dá para vender pensando em buscá-lo? Olha, dá para fazer essa estratégia, Kamikaze, se no intraday tu tiver argumento. Então qual que seria o cenário perfeito aqui de Banco do Brasil? Seria o seguinte, que amanhã o mercado abrindo-se em gap de alta, ficasse um ou dois candles de lado e de preferência no quarto, quinto candle fechasse abaixo da linha d'água. Esse seria o cenário perfeito. Tá? Embora, se a gente olha aqui no gráfico não ajustado, esse gap está logo abaixo, né? Não tem tanto espaço assim não, está em 16,42. Tem que ser um tiro curto. Tá? Tem a LTA aqui da Cunha, que eu acredito que vai ser perdida, né? Afinal o viés de prazo maior é baixista. Tá? E a Cunha é Cunha de alta, que tem implicações baixistas. Estranho, né? Cunha de alta e ela traz um cenário de baixa. Tá? Então eu pensaria numa estratégia de day trade, dependendo do jeito que ela abrir amanhã. Porque eventualmente ela já pode abrir em gap de baixa, já praticamente lá, né? E aí invalida. Caçador coloca, boa tarde, Vlad, como fica a posição em Embraer? Então, hoje é o 10º dia, né? A gente colocou, foi a primeira colocação. Como os preços estão praticamente no stop original, a gente mantém o stop original, não há nenhuma atualização. A única conduta é que a partir de agora a gente passa a trazer um stop para cada nova mínima
independente de ser mais... Não, cada mínima é mais alta, né? Que se fizer uma mínima mais baixa, a gente vai ser estopado. Entendido? Robson pede mais detalhada, pede uma avaliação mais detalhada da Vale, se ela pode ir até a média móvel de 21, tem um gap para ser fechado e tudo mais. Bom, no diário a média móvel de 21 está em 10,90. No semanal, se a máxima da semana passada for superada, o primeiro obstáculo é a média móvel de 9, que está em 11,55, que tende a cair à medida que o tempo for passando. Tá? Então eu vejo um alvo ali entre 10 e 11,50 se a máxima da semana passada for superada. Tá? Mas aí eu vejo um trade de prazo um pouquinho maior, para algumas semanas e não para alguns dias. Esse martelinho de Petrobras é operável? Bom, depende. Né? Dentro da nossa visão, não necessariamente. Eu vejo um candle pequeno em cima de um gap. Foi fechado, né? Já são 3 dias em que o mercado vai fazendo fechamentos mais baixos. Tá? É uma compra a seco na Petrobras, eu confesso que eu não fico muito tranquilo, Tiririca. Eu prefiro, sendo bem franco, uma operação de taxa. Vamos ver a propósito como é que estão as taxas da Petro para a semana que vem. Sim, operação de taxa para a semana que vem. Então vou colocar aqui. Petro fechou a 7,21. Tá aqui, Petro 7,21. Qual a opção que eu costumo utilizar? Eu costumo buscar a opção com o delta acima de 0,70, que eu quero uma grande chance de ser exercido. Se o mercado tem tendência de alta, eu até posso buscar um outro delta. Né? Então aqui, qual que é o delta acima de 0,70 agora? Que o mercado já fechou, né? Vamos pegar aqui, eu vou ter que calcular o delta agora de cada um. Oh, beleza. Tá aqui, 7,21, strike da opção 6. Volatilidade da Petro. Cadê você? Ah, mas tudo zerado? Só porque o mercado fechou? Que coisa. Bom, eu sei de cabeça que a volatilidade da Petrobras está 60%. Tá? Faltam 5 dias para fechar. Não, essa aqui está muito dentro do dinheiro. Tem que ser outra. Tem que ser o delta, o strike 6,50. Vamos ver o 6,50. Essa aí está muito alto também. Vou pegar o 6,70. 6,70. Essa aqui parece ser uma opção interessante. Tá com delta de 0,80. 80% de chance de dar exercício até então. Ok? Muito bem. Então eu vou colocar aqui na calculadora de taxas. Qual que é o strike? 6,70. O valor dessa opção, ela fechou hoje a 60 centavos. Então aqui a calculadora me diz se eu posso, se faz sentido eu buscar essa taxa ou não. Então percebe o seguinte: essa operação está me oferecendo 1,36% para 5 dias, com 80% de chance de eu de fato ficar com ela no meu bolso. Né? 82,7%. 1,36%, sendo que 3 vezes do CDI, que é o filtro para eu aceitar ou não a operação, né, está 0,79. Tá? Então é uma operação que eu considero interessante, que faz sentido dentro da minha abordagem, operação de taxa em Petro, para segunda-feira. Tá? Seria então compra de Petro 4 e venda de Petro L72. O ideal é rodar isso aqui amanhã, né, com o mercado rodando, e comparar ver se não houve nenhuma distorção agora no fechamento. Tá? Essa planilha está disponível no nosso site para baixar, gratuitamente. Ótimo. Vlad, tudo bem? Diz o Ricardo. Sim, está tudo ótimo, Ricardo. Parece que Mills está fazendo um novo fundo, correto? Vamos dar uma olhadinha então na Mills. Bom, então Mills, primeiramente, tendência baixa, né? Papel caindo, muito fraco. Só esse ano caiu nada mais, nada menos que 75%. Tá forte para baixo, né? Que porrada era nesse papel. E percebe o seguinte: vou botar um gráfico mais longo aqui, um gráfico semanal. Se eu traçar uma LTB aqui conectando os últimos fundos e uma linha paralela, uma LTB conectando os últimos fundos e uma linha paralela, a gente vai perceber que os preços estão bem distantes da
linha de referência. Se eu pegar a última perna aqui de prazo maior de queda e projetar a partir do último topo, a gente vai ver que o mercado perdeu aqui a extensão de 100% e agora estaria indo em busca da extensão de 161,8%. Ou seja, eu não vejo no atual momento, Ricardo, nenhum motivo para estar pensando em compra em MILS. O papel está muito fraco, está caindo arrastada, não está fora da banda de Bollinger, está só esticada da média, mas como não está fora da banda, então eu evitaria operações de compra no ativo. Tá? Muito fraco. O Luiz pede avaliação de lojas Renner para swing trade. Claro. Então, lojas Renner. O papel está meio confuso, né? Perdeu aqui uma zona de suporte, não andou muito, e agora, e a zona de suporte não era só os últimos fundos, né? Veja bem que essa zona de suporte era também uma LTA. Olha aqui, ó. LTA que foi perdida e agora o mercado está dando cabeçada por baixo dessa LTA. Concorda comigo? Tá? Então, se eu tivesse que buscar algum trade aqui, isso seria na venda. E esse trade aconteceu. Candle preto em cima da média móvel de 21 períodos. Isso aqui é ponto contínuo. Perdeu o mínimo é venda. Então, no atual momento, o status aqui seria de uma operação aberta na ponta vendedora. Tá? Não sei se é uma venda que você tem no ativo. Tem aluguel? Esse é o problema. Ó. Não tem muito aluguel, né? O aluguel que tem está 17% ao ano. Poxa, aí fica complicado, né? Mas qualquer venda, se você se animar com essa taxa de aluguel, deveria ter stop acima de 18,75. Então, em consideração aos pontos... Mentira, 18,90. Então, em consideração ao preço de agora, né, o preço que o mercado fechou, risco de R$ 1,06 para ganhar 90 centavos. Não é aquelas coisas, né? Não é uma venda assim, meu Deus, não posso perder essa venda. Mas eu entendo quem está buscando venda nesse papel. Vamos lá. O Jorge pediu uma avaliação de PSSA. Faz tempo que eu não olho. E a Ciel, claro. Então, olha aí. PSSA 3 ficou ex-dividendo sexta-feira. Tá? Ficou ex-dividendo fora da casinha. Na realidade, juros sobre capital próprio, não é dividendo. Não. Ficou de sexta para hoje. Tá? Então, quem tem posição aberta precisa atualizar. Resistência consolidada 35,50, suporte 31,40, o mercado está indo para lá. Tá? Não vejo nada a fazer antes do mercado bater aqui, Jorge. Você gosta de operar retângulo? Se ali o mercado deixar candle branco, dá para pensar numa operação e avaliar o cenário de mercado continuar dentro desse caixote. Tá? Fora isso, não vejo muito o que fazer. Faltou comentar Ciel. Então, a Ciel. Lembra lojas Renner, né? O mercado perdeu o suporte, andou um pouquinho e agora testa a zona de resistência. Deixou na quinta-feira um candle preto, perdeu o mínimo. Então, aqui o status também seria a venda. Tá? A linha vermelha aqui é a média móvel de 21. O suporte fica entre 34,60 e 33,40. Então, tem aí em torno de 4, 5% do papel cair. E o ideal stop teria que ficar acima de 38,15. Ou seja, não tem muito espaço, né? Arrisco 2,20 para ganhar 1,30 em relação a esse suporte mais próximo. Então tá meio truncado esse papel, né? Não fico confortável, assim, extremamente confortável de pensar uma venda exatamente agora, apesar do cenário ser vendedor em Ciel. O Paulo, eu não sei se ele perguntou ou se ele afirmou, né? Diz ele: grandes fundos americanos estão se posicionando na Petrobras. E agora? Diz o Paulo. Bom, primeiramente, tem que ver essa tua fonte, Paulo. Não sei se isso é verdade, se não é. Tá? Porque é muito difícil saber o que exatamente os grandes fundos estão fazendo. Eles não utilizam só uma corretora para se posicionar. Tá? Um amigo meu que era gestor me contou que a asset dele, que era pequena, tá? Ele geria 3 milhões, a asset dele, uma asset muito pequena, e só ele utilizava 5 corretoras. Então,
imaginem grandes fundos, né? Deve utilizar muitas e muitas corretoras, sem falar que eles têm como fazer isso diretamente lá e não correr o risco de câmbio, né? Eles podem comprar diretamente a ETF. Tá? Então tem que verificar exatamente a tua fonte. Se de fato os caras estão comprando e tiverem força suficiente para fazer o mercado virar de tendência, o que vai acabar acontecendo? O mercado vai fazer um zigue-zague ascendente, vai entrar volume, as médias vão virar para cima. Então, no momento, a gente tem uma tendência indefinida. Tá? Então, os preços não dizem isso. O Paulo disse que leu no Jornal do Comércio. Pois então, Paulo, aí a gente cai num outro tema que a gente poderia fazer um hangout só para falar disso, né? Que é a utilização de notícias para operar. Né? Na maioria das vezes, os preços vêm antes. Eles vão na frente da notícia. Então, se de fato isso estivesse acontecendo, os preços estariam subindo muito. Né? E aí, depois que os preços tivessem subido, é que a notícia iria sair. Né? O mercado ele não anda em tempo não anda linearmente junto com o mundo real. Né? É uma linha paralela do tempo. Ele trabalha através de expectativas. Então, ele não precifica o fato exatamente agora, ele vai precificar um ato futuro. É assim, os preços andam assim. Então o jornal não se preocupa com o que você lê no jornal em relação ao mercado financeiro, por incrível que pareça. E esse tipo de opinião que eu estou dando é a opinião alinhada com a opinião de qualquer grafista. Okay? E até mesmo o cara que acumula ações. Quem acumula ações vai olhar balanço, vai ler linhas explicativas, vai entender onde é que a empresa está investindo, onde é que ela não está, o que ela está fazendo para maximizar o lucro dela. Faz sentido ser sócio dela? Não faz? E assim por diante. Tá? Seguindo, o Mário pede avaliação de Braskem. Interessante para uma compra de swing trade ou melhor aguardar a superação amanhã? Bom, a Braskem é um dos poucos papéis que está em tendência de alta ainda. E hoje deixou um candle branco, é verdade, em cima da média móvel de 21, superação dessa máxima, teoricamente, aciona uma compra. Por que teoricamente? Porque um ponto contínuo é um modelo sistemático que a gente teria que testar, né? Ver se na Braskem faz sentido operar ponto contínuo nela. Tá? Eventualmente a gente acha que faz sentido, não faz. Tá? Então isso teria que ser validado. Tá? Mas é sim um ponto contínuo. E se for um ponto contínuo a ser operado, a superação da máxima de hoje e amanhã é trade. Entendido? A Mariana aqui deixou uma pergunta muito boa, mas Mariana, eu vou ter que dar uma de sensacionalista aqui, né? Eu vou dizer o seguinte, eu vou responder a tua pergunta só amanhã. Só vou revelar ela pro pessoal porque ela é muito legal. Vlad, uma pergunta técnica. O que significa a volatilidade de 35%, 50% e assim por diante? Então amanhã eu respondo essa pergunta porque agora eu já atingi meu horário de chat. Daqui a pouquinho tem um horário agendado com o Stormer aqui para responder perguntas do pessoal da semana do trader. Questões que não foram respondidas. Tá? Então eu preciso liberar espaço. Agradeço a presença de todos. Ficaram muitas questões hoje. Né? O pessoal participou e hoje nem teve volume, né? Então que bom, fico feliz. Normalmente o pessoal interage bastante quando a gente tem volume, quando a gente tem grandes movimentos. Não foi o que aconteceu. Então, obrigado pela presença, meu abraço a todos e obrigado por todo mundo que opinou e deu seu voto ali na enquete. Um abraço.